Olá, o Conexão Poder está no ar. Nós estamos recebendo a deputada federal Bia Kicis, ela que é um dos fortes nomes de representação da direita no Brasil. Ela é líder da minoria na Câmara Federal, ex-procuradora, né, deputada, e foi a eleita com mais votos pelo Distrito Federal. Conosco nessa bancada, o jornalista e advogado João Pedro Marques, nosso amigo e nosso parceiro no Conexão Poder. Nossa pauta está quente hoje, deputada. Bem-vinda ao Conexão Poder. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Pois a senhora vem agora para uma série de eventos do PL, né? Nós temos aí evento do PL Mulher, em Primavera do Leste, filiação. Também temos primeiro hoje aqui em Cuiabá, já estive no diretório do PL, diretório estadual, onde várias mulheres estavam lá para se filiar, e também estamos indo daqui a pouquinho para a Primavera do Leste, mais eventos de filiações de pré-candidato à prefeitura, vereadores, vereadoras, e depois ainda iremos a Lucas do Rio Verde para mais eventos de filiação. Nós tivemos uma grande polêmica hoje com relação àqueles áudios vazados do Mauro Cid, que caíram como uma bomba no cenário nacional, e também, logo depois, a prisão, né? Ela fez uma provocação com relação ao Mauro Cid. Eu acho que aquela questão do Mauro Cid, o que a senhora acha, o que pode acontecer daqui, tendo em vista que ele mesmo já desmoralizou a delação. A delação que ele fez, porque nos áudios ali, certo? Eu não sei se vou mandar para o Instituto Carlos Évora, né, que geralmente vai falar, alguém para periciar, aquela coisa toda, as formalidades legais. Ou a própria federal que vai periciar, vai dizer que não é ele, sei lá, ou que vai ser ele, a gente não sabe, não pode estar prejulgando, né? Mas qual é a reação que a senhora tem em relação a isso, sabendo-se de antemão que a Câmara pouco pode fazer? Infelizmente, né, no nosso sistema bicameral, quem pode tomar alguma providência de fiscalização, de algum controle sobre o judiciário, é o Senado Federal, né? O Senado da República. E, infelizmente, isso não tem ocorrido. A Câmara, a gente tem trabalhado incessantemente com a apresentação de projetos de lei, PECs, para tentar colocar um limite, né, nos abusos de poder que estão acontecendo, né? Estamos tentando instaurar a CPI do abuso de poder, que já conta com o número de assinaturas necessárias. Então, algumas medidas que a gente pode fazer dentro da Câmara, trabalhar na competência do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos, por exemplo, propondo a tramitação, né, que prossiga a tramitação do fim do foro privilegiado. Por quê? O grande problema do Senado com o Supremo é que um fiscaliza o outro. E o que acontece é que o nosso sistema de freios e contrapesos acaba ficando capenga, né? Porque os senadores, por vezes, preferem não mexer com o Supremo, porque sabe que os ministros do Supremo é que processam e julgam os senadores. Aí abre a gaveta. Então, eles preferem deixar quieto, eu não mexo contigo, você não mexe comigo, e tudo caminha, né? Tudo caminha, menos o Brasil, que não caminha para frente dessa forma, né? Nossa democracia, ela está já completamente vilipendiada, né? E até mesmo a República, porque hoje nós não temos 3 poderes. O parlamento, e eu como parlamentar tenho tristeza em dizer isso, o parlamento já deixou de ser um poder. O parlamento foi esmagado na sua avaliação? O parlamento está de joelhos, essa é que é a verdade. Embora nós tenhamos valorosos mas deputados... pela vida pretérita dos parlamentares que estão lá. Né? A vida pretérita, cada tempo de processo, todo mundo lá, puxa capivara lá, como diz na gíria, todo mundo tem um processo, aquilo que você falou, então tem medo de... Porque se não tivesse, ninguém tem. Por que tem receio? Dizem que quem não deve não teme, mas não é bem assim se você não está numa democracia. Porque a gente vê hoje, nós temos perseguidos políticos, nós temos o presidente Bolsonaro que não cometeu crimes, então ele não tem o que temer, no entanto, ele pode ser preso, ele já está inelegível. Então, quando você não tem um sistema de checks and balances, né, um sistema de freios e contrapesos que funcione, alguém se adona do poder, não é? E a gente acaba vivendo uma tirania. Essa é que é a verdade.
Então, numa democracia eu concordo, quem não deve não tem, mas quando a gente vive uma tirania, aí já nada disso vale, né? E a gente, infelizmente, no parlamento, o parlamento está acovardado. E isso já vem de muito tempo, não é de agora. Agora nós chegamos num estado muito crítico. Mas temos um divisor de águas, né? Olha, eu acho que teve um aquele divisor da momento... prisão lá do eu acho que quando ali. o deputado Daniel Silveira foi preso... Sim. E veio, o Supremo mandou, cumprindo a Constituição, E a Câmara... mandou, né, ali para que a Câmara dos Deputados tomasse providências, e a Câmara, de forma absurdamente covarde, votou pela manutenção da prisão, de uma prisão que foi ilegal. Não existe esse negócio de mandato de flagrante, isso não existe. Não existe crime de opinião. Virou flagrante permanente. Outra coisa, não existe crime de opinião no Brasil. E o deputado foi processado. Não fizeram o que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo fez agora. Exatamente. Pelas suas palavras duras, sim, palavras bastante duras. Mas não importa, porque eu digo uma coisa. Nós temos imunidade parlamentar para garantir que parlamentar não pode ser processado sequer por palavras, votos e suas opiniões, suas manifestações. Então, o que aconteceu foi que ali rasgaram a nossa imunidade parlamentar. E quando o parlamento consentiu com isso, ali ele abriu a porteira para que o desrespeito, né, às nossas prerrogativas, né, avançasse. A senhora acompanhou as decisões arquivando todos os negócios do Lira? Sim, a gente viu que teve investigações, várias que foram arquivadas, né? Igual do Renan Calheiros. Enfim, o que a gente sabe é que, independente de você olhar para o caso a caso, nós temos que olhar para uma coisa maior. Porque tem gente que fala, vocês querem blindar o parlamento. Não, nós não queremos blindar o parlamento. Nós queremos salvar a democracia. Porque se o parlamento deixa de ser um poder, o povo não manda mais nada. O povo deixa de ser soberano. Então, a gente precisa de medidas para que a nossa imunidade parlamentar e para que a liberdade de expressão voltem a valer. Caso contrário, o povo não mandará mais nada, como, aliás, há muito tempo não manda. Como líder da minoria, a senhora tem atuado em prol dessas prerrogativas, né? Eu gostaria que a senhora falasse como é que tem sido essa atuação. E também já te questionar pelo seguinte, os parlamentares estão sem voz nesse momento? E como agir? Qual é o caminho? Então, o caminho passa pelo Senado. O Senado pode tomar medidas mais eficazes, com todo respeito, duras e eficientes. Passa pelo Pacheco, né? Claro, com certeza. Passa pelo o Senado está aqui, queima o Pacheco que não... mas não tem a maioria. Se o Senado tivesse a maioria, o Pacheco teria que se render a essa maioria, mas não tem maioria. Então, uma coisa que nós estamos vislumbrando a gente tem que olhar para frente. Nós estamos olhando 2026. Então, em 2026, nós temos a maioria do Senado. Agora, para isso é muito importante que a gente mire agora nas eleições municipais. Nós precisamos fazer muitos prefeitos, prefeitas, vereadores, porque é a base de sustentação para as eleições de 2026. Por isso que ela está aqui. Precisamos de pessoas boas, corajosas, competentes, honestas. A gente tem visto nomes novos, né? O PL apostando bastante em nomes novos, né? Isso é muito importante. Nós queremos encher, né, o PL de qualidade. Vereadores, prefeitos, né, que realmente estejam nesse projeto de país conosco. Não precisa ter 100% de concordância, porque tem muito desentendimento nisso, né? Às vezes uma pessoa concorda 70% com você, discorda 30%, você começa a tratar como inimigo, adversário. Não é assim. A gente tem que aproveitar ao máximo os nossos aliados, a gente tem que alargar, né? Exatamente. Então, se alguém concorda 70% comigo, discorda 30%, vamos trabalhar esses 70%. Os 30%, tá bom, aqui a gente não vai concordar, mas eu não preciso te odiar por isso, nem você me odiar. Então, também no partido é assim. Um partido com 99 deputados federais, é claro que as pessoas vão pensar diferente em alguma coisa. É claro que existem certas coisas que são inadmissíveis. Teve um deputado federal que fez o L, tirou foto com o Lula, ele foi expulso, cartãozinho vermelho, tchau.
Entendeu? Agora, às vezes você tem um que é mais focado em pautas mais ideológicas, outro é mais um deputado municipalista, está mais focado na questão de trazer emendas, que são uma ferramenta importantíssima para o parlamentar para aplicar nas cidades. Não estou falando aqui dessa vergonhice que muita gente faz de desvio de emenda. Não, emenda é importante e é uma ferramenta do parlamento. Então, você tem que respeitar, né? Cada um tem uma vocação. Agora, algo nos une ali, né? Que são os princípios do nosso partido. E disso a gente não pode abrir mão. A esquerda fala que, vamos começar pela direita, que está aqui na nossa frente. A direita fala que está fazendo tudo isso pela democracia. Aí o pessoal que está agindo do jeito que está agindo, falam que tudo que está acontecendo é em nome da democracia. Ataque à democracia. E aí é o seguinte, não há destruição da democracia, é em nome da democracia. Aí vem o próprio ministro Alexandre lá e demais, os que seguem ele, o grupo Prerrogativa, por exemplo, lá. Nós salvamos a democracia. Então, eu acho que a palavra democracia é a palavra mais prostituída da língua portuguesa. Verdade. Porque, veja, vamos pegar aqui um exemplo, a ministra Carmen Lúcia, naquele julgamento, em que ela disse... Só por um pouquinho. Claramente. Por 30 dias. Ela disse, a Constituição proíbe a censura. Mas só até o dia 30. Você não faz isso. Você não admite censura nem por um segundo. Assim como você não admite violar a democracia em nome de salvar a democracia, isso não existe. Então, claramente um lado está mentindo. E aí eu quero deixar aqui ao telespectador que responda a essa pergunta. Para você, quem é que está verdadeiramente defendendo a democracia, lutando por isso? E quem é que está, né, prostituindo essa palavra, né, e violando a democracia em nome de salvá-la? E, deputada, aproveitando a sua presença, a senhora esteve agora recentemente com um grupo de parlamentares nos Estados Unidos fazendo algumas denúncias, né? Sim. Uma missão aí para fazer algumas denúncias. E, na sua avaliação, qual que é o resultado que vocês trazem disso? Olha, foi uma missão muito bem cumprida, muito bem executada. Nós tivemos uma pequena frustração no início, porque nós fomos lá para participar de uma audiência pública na subcomissão de direitos humanos, para denunciarmos dentro do Congresso americano as violações aos direitos humanos. Para nossa surpresa, na antevéspera da viagem, nós fomos informados do que um deputado que fazia parte da comissão, acho que ele era vice-presidente, boicotou a nossa audiência. A gente até ponderou, será que a gente vai, que a gente não viaja? Não, vamos, porque nós temos que denunciar, inclusive, esse boicote. E nós conseguimos fazer uma coletiva ali no Triangle, que é um espaço para coletivas do Congresso Nacional, um espaço super disputado para coletivas, e aí você vê a ignorância de uns e outros. Eles deram entrevista na rua, para ninguém, que não tinha mídia. É tanta ignorância que a gente, meu Deus, tem até pena, sabe? Mas ali esse espaço, o Triangle, é um espaço para entrevistas. E o Chris Smith, que é o presidente dessa comissão, um grande deputado republicano, ele esteve lá presente conosco e denunciando ao mundo o que está acontecendo no Brasil. E alguns de nós tivemos a oportunidade de falar, mas ele disse, estamos acompanhando esses bravos homens e mulheres que estão aqui fazendo essa denúncia, se colocando em risco, e se algo acontecer a eles, quando voltar ao Brasil, não ficará pedra sobre pedra. Essas foram as palavras do Chris Smith. A questão foi levar o conhecimento. Exatamente. E não só ele, nós fizemos inúmeros encontros, entrevistas, estivemos no Cato Institute, que é um instituto liberal, estivemos de pessoas, né, que estudam a ciência política, estivemos em gabinetes de vários deputados, vários, que nos ouviram, alguns deles ficaram absolutamente estarrecidos com o que está acontecendo no Brasil. Teve um que já sabia de tudo, porque o chefe de gabinete dele é brasileiro. Então ele falou, já sei tudo que está acontecendo lá. O feedback da coisa toda. Tivemos em outros fóruns com políticos e pessoas que... Think tanks, tivemos em think tanks, que são realmente fóruns importantíssimos, colocando a situação do Brasil, e as pessoas se comprometeram a
de alguma forma, ajudar a divulgar. Demos entrevistas, estivemos, por exemplo, na Epoch Times, demos entrevistas na Epoch Times, estivemos na presidência do CIPEC, que é o maior movimento conservador do mundo. Estivemos lá, demos entrevistas, o presidente do CIPEC tirou uma foto com toda a nossa comitiva, mais de 20 pessoas, parlamentares, jornalistas, brasileiros exilados, pessoas que sofreram na pele essa perseguição política, inclusive uma juíza, a doutora Ludmila Lins Grilo, e ele fez um tweet marcando ali, você fez concurso em Minas, né? endereçado ao ministro Alexandre e ao Lula, dizendo que os americanos que amam a liberdade estão de olho no que está acontecendo no Brasil, vão trabalhar pela restauração da democracia, contra as violações. Então, eu vou dizer uma coisa, nós movimentamos ali o cenário. Valeu a viagem. Fomos à OEA, entregamos documentos com denúncias todas comprovadas. Então, realmente eu tenho certeza... Mas não foram na ONU, né? Que nós... Porque a ONU é só a esquerda também, né? Nós não fomos à ONU. Você pega direitos humanos, a Bachelet ali do Chile, é um povo que está tudo ligado à esquerda. Mas não importa, ainda que seja esquerda, que seja tudo dominado, nós temos que documentar. O professor Olavo dizia isso. Vocês têm que documentar. Porque a história um dia será contada. A história não perdoa. Não é? Será contada com base nos escritos, nos documentos, em tudo que for falado, que for dito, comprovado. Então, mas deixa eu me perdoar. Esses documentos entregues lá foram muito fortes também. Só me dá um timezinho seguinte. Eles foram lá, e tanto que eu quero corroborar que ele está, não como entrevistador, mas realmente a gente acompanha muito e lê muito, acompanha os Estados Unidos, queira ou não queira, nós somos aí meio, geograficamente, meio quintal, né? Se é pelo agro, não, é ao contrário. A gente é competidor até. Mas eles sentiram tanta pancada que teve uma reunião com o ministro do Supremo esse dia e o presidente do PL foi lá conversar. E uma das coisas que ele falou é o seguinte, olha, então vocês querem reaproximar, sei lá, ter uma conversa, mudar as coisas, então, por favor, esse deputado não pode ir lá falar mal do Supremo. Entendeu? Então, o que eu vejo nisso? É que acusaram a pancada. Deu para entender? Então, o que a senhora está falando tem fundamento. Porque a hora que a pessoa reclama, não, mas o deputado fala até do filho do presidente, o Eduardo, que o Eduardo é muito ativo lá. Muito, né? O Eduardo muito esteve conosco e depois... Ativo. Ele não esteve o tempo todo A bagagem conosco, foi positiva. Porque Mas claro, porque o que ela está falando bateu... A bagagem de volta foi Exato, porque se a pessoa sentiu ali, porque não só ele, outros ministros falaram. Olha, eu quero deixar bem claro uma coisa. Aqui não foi tão divulgado, mas o impacto chegou para quem tinha que chegar. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Observação correta. Nós não fomos lá falar mal do Supremo. Nós fomos lá denunciar violações a direitos humanos. Porque isso que está acontecendo com os perseguidos políticos, pessoas que foram presas em razão dos atos do dia 8, pessoas que nem estavam lá no dia, chegaram no dia seguinte, que foram presas, que estão sendo condenadas a 17, 14 anos, 14, 17 anos de prisão. Uma senhora de 70 e poucos anos, agora sentenciada a 14 anos, 300 milhões de reais de multa. Então, gente, isso é muita violação. Teve o Clezão, não podemos deixar de falar do Clezão. Faleceu. Meu eleitor, tá? Meu eleitor, eu conheci o Clezão, ele é do DF, fazia um trabalho belíssimo, era um líder comunitário. A esposa dele, a Jane, suas 2 filhas, né, estão, assim, tendo que viver com essa sensação, né, de perseguição, de injustiça, de uma morte que não precisava ter acontecido. Então, eu quero aqui me solidarizar mais uma vez, a família do Clezão. Nós não vamos parar, nós não vamos deixar esquecer, a morte do Clezão não será em vão. Nós falamos sobre isso nos Estados Unidos. Então, assim, agora a condenação do pai da Gabriela Richter, né, que é a presidente da Associação dos Familiares do dia 8, que estava lá conosco. Essa menina, ela é incansável. Ela é uma advogada e ela é incansável. Ela não para um dia de trabalhar em prol da liberdade do pai dela, de todos os perseguidos políticos. Então, nós temos essa missão, nós não podemos parar.
as pessoas que ainda se incomodam com a injustiça, que ainda se angustiam com a injustiça, têm o dever de continuar. Porque se você faz de conta que não está vendo, porque hoje não é com você, não é com um amigo seu, não é com um filho seu, um dia vai chegar até você, pode saber. Pode saber, ninguém escapa. Ninguém escapa das mãos da tirania. Nós precisamos continuar lutando. Nem sempre vai ser fácil, né? Esse é um momento extremamente difícil. O questionamento é até, deputado, vocês que estiveram nessa missão internacional, vocês temem retaliações? Não, a senhora claro. já teve problemas com suas redes sociais, com contas bancárias, sim, com investigações, sim, tal. claro. Temem outras retaliações? Gente, se eu dissesse que eu não uma temo... coisa mais pesada também? Se eu dissesse que eu não temo, ou eu seria inocente, Ou inocente seja ingênua, porque inocente eu sou. Vamos lá, inocente eu sou, né? Eu teria que ser muito ingênua, né? Para dizer que não temos nada. Claro, nós estamos colocando a nossa cara ali no alvo. Não tem dúvida disso. Mas eu sou uma representante do povo. Você falou, né? A mais votada do DF, sim, e proporcionalmente a deputada mais votada do país. Eu tive 14% dos votos do Distrito Federal, gente. Isso em São Paulo seria mais de 2 milhões de votos. Você vê aqui, Mato Grosso, a população de Brasília é maior que de Mato Grosso Sim. todo. Isso aqui é um porque país. quando fala o DF, o pessoal que às Distrito vezes Federal, né? não tem, né, essa consciência Então, da é verdade. população. eu e todos os valorosos colegas que estiveram comigo e outros que não foram dessa vez, mas que estão na mesma batalha, lutando aí, deputados, senadores, nós temos essa convicção de que essa é a nossa missão, é continuar lutando. Claro, a gente tem que tomar cuidados, né? A gente tem que tomar certos cuidados, mas a gente não pode se acovardar, gente. E eu digo para você, a coragem não é a virtude de quem não tem medo. A coragem é você, tendo medo, você fazer o que você precisa fazer. Depois de passar por essa região do Acre, você vai ver o que é a riqueza desse país. Você vai ver o que esse pessoal fez catando graveto, toco ali, sabe? Aquela coisa de catava raiz. Era pago para catar raiz. O monstro que está no Lucas do Rio Verde. Eu sou um dos fundadores de lá, porque em 71 instalei a primeira barraca com 9 soldados, 2 cabos lá do Nono Beck. E fiz a ponte de madeira do Lucas do Rio Verde para ir para o outro lado de Sorriso ali. Eu quero saber o seguinte, como é que a senhora vai voltar depois de a senhora ver esse país que deu certo, que dá certo, que você está vendo aqui Cuiabá, Varza Grande, mas tem os problemas sociais mais latentes, claro, porque é um conglomerado aqui, né? Um aglomerado urbano, digamos assim. E eu cheguei aqui, tinha 150 mil habitantes, para você ter uma ideia. Hoje é um bairro, né? Perto de 90, quase 100 mil habitantes, um bairro daqui, entendeu? Então, eu queria saber como é que vai voltar a senhora com a mentalidade em cima da questão que salva o país hoje, que é o agro. Nós vamos ter mais alguém lá para defender o agro nosso, porque o agro nosso é o do país. Deixa eu te falar uma coisa. Sou a deputada que mais investiu no agronegócio familiar na legislatura passada. A deputada que mais investiu. Fui amiga, me aproximei, tive a honra de ser amiga do ministro Alisson Paulinelli. Ele era meu orientador nas minhas causas como parlamentar na questão do agro. A divisão do agro, Embrapa, tudo, aí passou tudo por ele. Então, a parlamentar que mais investiu na história da Embrapa em pesquisa, 60 milhões eu coloquei na Embrapa para pesquisa. Teve um tempo que o PT enfraqueceu a Embrapa. Infelizmente, isso está acontecendo agora. Sou a madrinha da Rota da Fruticultura no Distrito Federal e RID. Então, o agro, conte comigo. Eu sou uma apoiadora do agro. Então, a senhora fala aqui para o pessoal do agro. O agro pode contar comigo e vocês sabem disso. Vocês sabem. O Os pessoal da trabalhadores do agro, né? a ProSoja já me conhecem, já estiveram várias vezes comigo em Brasília, sabem que eu sou realmente uma apoiadora do agro, tenho projetos para o agro, defendo o agro, sei da importância do agro para o Brasil e para o mundo. Verticalizado, né? Brasil, celeiro do mundo. Então, todos, pequeno, médio, grande, todos. Só que os grandes só precisam que o governo não atrapalhe. Os pequenos precisam que a gente ajude, dê trator, dê caminhão, dê curso, dê assistência, dê crédito. Os grandes só precisam que o governo não atrapalhe. E é por isso que eu apoio o presidente Bolsonaro e sempre apoiarei, porque ele respeita o agro, sempre respeitou.
Não é à toa que colocou a ministra Tereza Cristina, indicação do agro, da FPA, para ministra da Agricultura. Contem comigo. Eu, em Brasília, o meu mandato, uma boa parte dele é dedicado ao agro. Mas, deputada, para a gente encerrar, eu quero uma avaliação sua. A gente tem visto que a estratégia, a direita em si, tem ampliado, né, a estratégia política, né? Veio o Instituto Conservador, veio toda uma nova consciência em torno da política. A gente tem visto também que, após o ato do 25 de fevereiro, ali na Paulista, parece que caiu ali a muralha do medo, né? E aumentaram aí todos os atos em torno do ex-presidente Bolsonaro, os apoiadores, né? Todas as lideranças do PL, a senhora mesmo está vindo percorrendo municípios, né? E a gente vê também a manifestação dos apoiadores da direita, né? O que a gente pode esperar daqui para frente dessa reação da direita e seus apoiadores? Bom, a gente se recolheu um tempo, natural, depois da violência, né? Da repercussão dos atos do dia 8, a violência que se seguiu a isso tudo. Mas agora nós estamos de volta, né? A gente teve que ir trabalhando aos pouquinhos, né? As pessoas estavam realmente com muito medo, até que o presidente Bolsonaro também botou a cara, chamou, convocou e as pessoas foram. E isso eu vou te falar, estremeceu a esquerda. Estremeceu. Quem conhece, estremeceu. Ninguém imaginava que fosse ser do tamanho que foi. O presidente Bolsonaro fez uma aposta. E aí também, né, cumprimentar o Silas Malafaia, que foi fantástica, a atuação dele foi fantástica, não é? Deu toda assim, a estrutura para que isso acontecesse. E eu acho que, né, não vamos parar. Agora nós temos que continuar em outras capitais, outras cidades, fazer mais e mais. Porque a gente passa o recado. O presidente Bolsonaro tem o apoio, o povo está com ele, a grande maioria do povo está com ele, o Lula não pode nem botar a cabeça de fora, é vaiado, não pode andar pelas ruas, não é? Então, o presidente Bolsonaro tem o povo brasileiro e nós estamos dispostos a ir para a rua e lutar pela liberdade, né? Lutar pelos nossos valores, pelas nossas famílias, nossas crianças. É isso. A gente está lutando pela liberdade, gente, pelos valores mais importantes, não é? Pelo respeito, por uma nação. A gente não pode abrir mão disso, não. Nós vamos continuar. Tá certo. Obrigada, deputada. Fica o presente do Conexão Poder para a senhora leve para o seu gabinete, deixe lá marcado como a lembrança aqui dessa nossa entrevista. Nossa primeira entrevista, teremos muitas outras, série, né? Maravilha. Muito obrigada. E nas minhas lives de domingo à noite... Isso tem em Goiânia também, eu dia 5 é deles. As canecas que eu ganho. Então no próximo domingo, live é essa caneca que vai estar comigo. Foi só para ganhar do grupo RDM, da Rede Mídias. Muito obrigada. Obrigada. Fazer a propaganda minha também. Obrigada. Tchau para todo mundo. Vamos lá que a assessoria já está para engolir a gente vivo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo.